eu sou José Antônio Conte. A partir de agora apresento aqui no seu canal legislativo mais uma Assembleia Entrevista. Vamos falar sobre comunicações. Comunicações da internet, comunicação da telefonia fixa e celular, que tem sido para muitos de nós um grande problema. Talvez porque a gente não saiba, inclusive, fazer a melhor escolha. Nós tivemos aqui uma CPI da telefonia aqui na Assembleia, cujos resultados aos poucos estão aparecendo, lenta e gradualmente, mas nós continuamos com um problema. Nós estamos pagando muito caro e falando com pouca qualidade. Aqui conosco o empresário Paulo Logman Saraiva, para nos falar sobre as comunicações como um todo. O que nós temos hoje? Qual é a grande diferença no nosso dia a dia? Como é que a gente pode falar melhor e mais barato? Hoje, na verdade, a gente tem uma solução que a gente está trabalhando já faz 4 anos, que é uma solução onde, na verdade, ela surgiu, se originou de uma constatação de um serviço de baixa qualidade no mercado brasileiro com um custo muito alto, né? Pesquisas afirmam aí que o Brasil hoje tem o segundo maior custo de telefonia no mundo, né? E ainda com um serviço de má qualidade e muitas vezes também um serviço que acaba não chegando nas zonas remotas, que muitas vezes no interior do Brasil as grandes operadoras acabam não trabalhando. Então, pensando nesse cenário todo, em 2009 a gente passou, na verdade, a se envolver num projeto querendo suprir essa carência do mercado, então de uma telefonia de baixa qualidade, com alto custo e uma cobertura a nível de mercado deficiente, né? Então a gente criou, na verdade, um produto que hoje contempla, na verdade, essas características aí, enfim, está sendo muito bem recebido. Bom, nós temos um histórico que é crucial. Para quem retornar 20, 30 anos atrás, havia mercado paralelo para um telefone fixo. Sem dúvida. Era muito complicado. Quer dizer, a partir do momento em que se privatizou a CRT, mudou sensivelmente o mercado. Mas o mercado continua sendo um mercado problemático, não é? Hoje, vamos fazer essa entrevista aqui, a prestação de serviço. Depois o amigo telespectador vai entender por que ela é de prestação de serviço. Hoje, qual é o melhor sistema de telefonia que se tem? Telefonia e internet. Na verdade, as redes elas estão crescendo muito. Na verdade, não estão acompanhando a demanda que existe no mercado, né? Mas talvez hoje, se fosse fazer algum tipo de afirmação, seria, acho que a telefonia fixa ela apresenta uma qualidade, né, mais razoável em relação ao mercado como um todo. Mas tem novas tecnologias, como é o nosso caso, enfim, que a gente está se desenvolvendo, que é a telefonia baseada na internet, né? Onde a gente começa a ter, muito impulsionado pela questão do Plano Nacional de Banda Larga, uma internet de melhor qualidade, podendo chegar não só na pequena empresa, mas também no usuário residencial, o que permite com que essas pessoas, enfim, consigam ter acesso a uma telefonia muito mais econômica, onde antes não era possível, né? Pois é, hoje nós temos, como é que funciona o Viber, nós temos VoIP, temos alguns sistemas diferentes via internet, mas eles não vamos dizer que eles sejam gratuitos, né? Eles podem até em algum momento operar gratuitamente, talvez para chamar a atenção, né? Exato, existem muitas formas de comunicação hoje em dia, e entre elas tem todo o processo de mensagens, de graça ou pagante no caso do SMS, e também as telefonias como um todo, né? Como, por exemplo, hoje o Skype, que é uma grande forma de se comunicar de computador para computador, eles têm 180 milhões de usuários no mundo e só 5 milhões de usuários pagam para usar, né? Então, esses projetos muitas vezes começam de uma forma gratuita e começam, à medida que o projeto vai evoluindo, tem que ser rentabilizado e começam a passar a cobrar. Como é o caso de um Viber, né, que começa a entrar no Brasil com telefonia também, ou de um WhatsApp da vida, que também trabalha na mesma plataforma, né? Mas todos dependem de computador. Na verdade, eles dependem ou de um computador ou de um aplicativo que pode funcionar num tablet ou num celular, né? E é assim que funciona hoje em dia. Tá, mas tem que estar em rede. Sim, tem que estar ali vinculado à internet, né? Não tem internet, não, né? Não tem condições, né? Hoje precisa ter, e por isso que esses meios móveis, na verdade, eles dependem muito de uma internet de boa qualidade, de um 3G, que mesmo a gente sabe que hoje em dia a demanda é muito maior que de fato a disponibilidade de rede. Acaba se comprometendo ainda a parte do serviço quando se fala em telefonia via internet e via telefone, né? Telefones e smartphones, no caso. Bom, o produto que está sendo desenvolvido por uma empresa gaúcha é o Plig. É o Plig. Plig. O que é o Plig? Para a gente entender direitinho. O Plig, na verdade, é uma forma mais econômica de se falar com mobilidade. Na verdade, é um equipamento
onde vem um serviço já embarcado. Quando o cliente compra o produto, ele recebe o serviço, né? E funciona da seguinte forma: um hardware, um dispositivo USB que ele pluga no computador, como se fosse um pendrive, pluga numa outra entrada dele um telefone convencional fixo que a gente tinha desde a época da CRT, por exemplo, de 30 anos atrás, e passa a poder fazer e receber ligações como se estivesse usando uma linha fixa convencional de uma grande empresa como uma Oi, uma Vivo, enfim, Embratel, empresas como essas. Mas tem que estar vinculado à rede. Sempre vinculado à rede, porque na verdade todo o tráfego das ligações ele funciona via IP, que é via o protocolo da internet, né? Quer dizer, não tem mais só o telefone por um fio, por um cabo, como os velhos telefones eram, né? Exato, a gente tem, na verdade, hoje, passado aí mais de um ano de operação já do produto estando no mercado. Já tem um ano o produto? Já. Na verdade, o projeto já tem 4 anos, mas a gente já está operando no mercado há mais de ano já. Então a gente consegue ver hoje onde estão posicionados os nossos clientes, e a gente tem uns casos, na verdade, bastante casos bem interessantes, onde a gente consegue ver que a nossa grande concentração de clientes está no interior do Brasil, em áreas justamente de deficiência de cobertura das grandes operadoras, zonas remotas, como por exemplo a gente tem um caso muito interessante, a gente até vai estar divulgando daqui para adiante vários casos distintos de utilização, onde a gente tem um cliente que ele está posicionado, a gente viu dentro de uma floresta na Amazônia, e a gente achou incrível aquela situação. Como assim o cara está usando no meio da floresta na Amazônia? Porque dentro do mapa a gente consegue ver a localização de cada cliente. A gente resolveu ligar para esse cliente para entender quem ele era e como ele tinha chegado até o Plig. E a gente viu que ele era um cacique de uma tribo indígena usando o Plig numa tribo no meio da floresta via internet a rádio. Então, um sinal de rádio... E ele tinha um sinal de rádio. Tinha um sinal de rádio. Né? Então, hoje, e também muito por causa do nosso desenvolvimento tecnológico, a gente conseguiu fazer com que o equipamento demandasse uma internet de baixa velocidade. Então, com 28K hoje, que é uma internet de baixíssima velocidade, o cliente consegue... O telespectador não entende nada, essas coisas de 28K. Na verdade, se for pegar as grandes operadoras, elas estão vendendo para o usuário residencial 10 megas, como se fosse. Né? Esse é o serviço básico que está se vendendo. Vamos dizer, 28K caberia quase 300 aparelhinhos funcionando dentro de uma internet, vamos dizer, que é destinada a um usuário residencial. Né? Então, vamos dizer, precisa de muito pouca internet para funcionar bem o produto. Bom, dentro dessa linha de raciocínio, estamos indo para uma ilha deserta com um aparelho de telefonia. Exato. A gente tem casos, por exemplo, de um pesquisador também muito interessante, de um pesquisador brasileiro na base da Antártica, na verdade no meio do gelo lá, onde ele está usando o Plig, ele é carioca, para falar com a sua família no Rio, via internet, via satélite, por exemplo. Então tem diversas formas, onde tu tiver uma qualidade de internet razoável, o produto vai ser possível. Esse é um produto também que está sendo muito procurado. A gente sabe que cidades com menos de 20, 30 mil habitantes no Brasil, muitas vezes a telefonia fixa ela acaba chegando nas principais quadras do centro, e nos arredores, granjas, sítios e fazendas, acaba que não chega. Então, é uma solução ótima e econômica para esse tipo de utilização também. Né? Mas nós temos problemas, por exemplo, no cabo, em zonas urbanas, em que o sinal é intermitente, que congela de vez em quando, que o sinal de internet não funciona, não é gerado diariamente, o tempo inteiro, integralmente. Nós temos muitos problemas ainda, né? Como chegar a esse ponto de perfeição se nós temos dificuldades com essas redes todas que estão aí há muito tempo? Isso é uma verdade. O produto ele depende, na verdade, da internet. Tem que estar vinculado sempre à internet para funcionar. Mas a gente tem observado que mesmo em lugares mais remotos, a cada dia que passa a internet melhora. E aí entra muito um trabalho em conjunto, né, que a gente tem uma parceria muito forte hoje em dia e estamos direcionando todos os nossos esforços para estar trabalhando junto com esse grupo de empresas que são os provedores de internet no Brasil todo, né, que estão provendo uma internet, acesso à internet de boa qualidade, né, e a gente acaba com o serviço do Plig sendo complementar a eles no serviço que eles já prestam, que é de acesso à internet. Nós temos a Internet Sul aqui que é muito forte, né? Muito. Que era presidida pelo Fabiano Vergani, inclusive, né? E que realizou um trabalho, nós tivemos inclusive um projeto de lei do deputado Mano Chandes, criando a internet para todos, que tramitou por aí, deu muito debate, a intenção dele era essa, né? E, na verdade, cada vez mais se quer internet. Vai chegar um ponto que nós chegaremos em qualquer lugar e teremos esse sinal. Essa é a ideia. Essa é a ideia, e o Plig ele vem muito alinhado com esse objetivo, porque ele tem a bandeira muito forte da inclusão social.
né? Na verdade, fazer chegar a telefonia onde antes não se tinha telefonia. Em regiões, como eu estava ali comentando, né, no interior do Brasil, e não precisamos nem ir tão longe assim. Por exemplo, a gente tem uma situação aqui no Distrito Industrial de Cachoeirinha, onde existem 5 condomínios ali, onde não existe, é uma zona de sombra que se chama, não funciona nem telefonia fixa, nem telefonia móvel. E nós estamos falando de uma região que é dentro da grande Porto Alegre, enfim, uma região produtiva. Produtiva, urbanizada. Quem dirá, por exemplo, na cidade minha de origem lá, Horizontina, nos arredores, o que pode estar acontecendo. Né? Onde a Schneider Logman fez milagres, por sinal. Sem dúvida. Né? Diga-se de passagem. Né? O Logman tem alguma coisa a ver, já que a gente... Sim, de parentesco de família. Parentesco de família. Mas a história é essa, assim, da nuvem fechada, onde não há sinal, é muito comum, né? Muito. É muito comum, como eu estava dizendo, a gente começa ali a região de Lomba Grande, perto de Novo Hamburgo, ali, é outra região aqui dentro da grande Porto Alegre que também não funciona, e você começa a ver Brasil afora, e considero que o Rio Grande do Sul, justamente pelo todo o esforço da Internet Sul, aqui é um estado diferenciado em relação a Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde a cobertura é muito inferior. Então, acho que soluções inovadoras e que consigam trazer esse benefício para a população vão estar se beneficiando bastante aí com o Plig. Tem uma revista aqui, que é a Carta Capital do Mino Carta. A cidade conectada, experiência de telefônica vídeo, fez Paulista Águas de São Pedro, o primeiro município 100% digital do país. Nós não temos nenhum município gaúcho que é 100% digital? Eu desconheço esse 100%, mas a gente tem várias iniciativas onde as prefeituras, como por exemplo Campo Bom aqui, já tem uma iniciativa dessa que a prefeitura já disponibiliza internet de graça. É uma das pioneiras, né? Então, o esforço existe, acho que a tendência é essa. A gente acompanha que está existindo uma redução gradual do custo de internet a nível Brasil. É um esforço de pulverizar isso também para toda a população. E eu acho que esse é o destino aí. Mas, na verdade, não tem internet de graça, né? Alguém vai pagar, alguém sempre paga, né? Existe o custo, mas acaba se rentabilizando o investimento e cada vez mais vai se barateando esse serviço. Né? Bom, esse sistema, é Plig o nome, o nome comercial é Plig. Plig vem, na verdade, essa ideia vem de ter um produto que pudesse ser muito amigável, de fácil utilização, que fosse pronto para ser usado, então não tem aquela situação da telefonia fixa, onde tu tem que chamar, na verdade, um técnico para fazer a instalação na sua casa e acaba muitas vezes levando semanas para isso acontecer. É uma novela, né? Que é uma novela, acaba que marcam e não vão, é uma confusão. E é meio primitivo ainda, né? Meio primitivo. Com todo respeito a quem presta esses serviços. Né? Primitivo, obscuro, acho ainda também, as coisas não são claras, porque na verdade existe uma composição de preços que muitas vezes a gente não sabe o que está sendo cobrado. E o Plig vem justamente com uma ideia de ser diferente. Né? Bom, para a gente entender, para o amigo telespectador entender, o Plig é telefone e internet. Não, só telefone. Só telefonia, sim. Mas ele precisa da internet para ser telefonia. Sim. Então, né, quer dizer, não adianta ter o Plig sem ter uma internet. Não. O Plig ele precisa de uma internet que pode ser fornecida por qualquer provedor de internet no Brasil. Né? Então, são milhares, na verdade, hoje no Brasil, e eles têm uma atuação muito forte, ainda mais no interior. Né? Bom, quem assina um Plig, ele vai ter que ter o suporte de uma internet, como a gente acabou de falar agora. Qual é o preço básico? Hoje o preço que a gente está utilizando, na verdade, é R$ 39,00 para falar ilimitado para telefone fixo no Brasil. Para fixo? Independente da operadora, independente da região, independente do horário. Né? E, incluso também nesse valor, ligações ilimitadas para fixo e móvel nos Estados Unidos. E ainda o Plig ele traz um benefício que é o segundo grande diferencial dele. Primeiro é a situação de economia, por falar ilimitado, e o segundo é a mobilidade. Então, tu pode levar esse equipamento, a pessoa pode levar para onde quiser no mundo e continuar fazendo e recebendo ligação a custo de ligação local. Isso é possível por causa que ele funciona via internet. Então, as ligações todas elas trafegam, é uma questão mais técnica, mas trafegam via internet e acabam terminando como se fossem locais, né, essas ligações. Então, mas leva um aparelhinho? Leva um aparelhinho ou o sinal através de um computador? Não, leva o aparelho tem que estar presente sempre. Como se fosse um móvel. Como se fosse um móvel. É um fixo grande. É um aparelho que cabe no bolso, né, ele permite a portabilidade. A gente fala em fixo, a gente imagina aquele telefonão, né? Sim, exatamente.
Não, mas ele já não existe, já não é mais assim também, né? Não, e na verdade ele tem, o Plig, só voltando o assunto, ele vem também de Plug League, de ser uma solução pronta para ser usada, e deveria por princípio ser prática. Esse é o Plug League. Plug League, o nome vem de Plug League, né, a conjunção. E aí, enfim, pode levar no bolso, é bastante prático, e onde tu estiver no mundo, em qualquer computador, tu pode simplesmente chegar, plugar, né, e passar a fazer ligações a partir daquele terminal. Exatamente. O interessante é o seguinte, fala com os Estados Unidos, mas vai falar com o meu vizinho aqui do lado, que meu telefone celular, eu tento, às vezes tento falar com ele e cai a todo momento, né? Principalmente se for um plano assim que a gente de operadora para operadora não paga, né? Exatamente. A gente tem esse princípio de ser a solução mais transparente em telefonia do mercado, é a mais econômica e com benefício da mobilidade. Então, além disso, a gente sabe que o telefone celular hoje em dia, quando se contrata um plano para falar de operadora para operadora, é muito econômico, mas o cliente sempre é penalizado quando ele procura ligar para outras operadoras. Isso aqui, na verdade, são quatro grandes operadoras e depois do evento da portabilidade, onde os números se embaralharam, é difícil saber quem é de qual operadora, né? Então, tu acaba constantemente sendo penalizado por a situação de preço. Com R$ 39,90 eu não preciso de celular? R$ 39,90 vai te permitir falar ilimitado para telefone fixo e qualquer telefone dos Estados Unidos. E para ligar para... mas dos Estados Unidos, eu não quero falar com os Estados Unidos, quero falar aqui pertinho. E para ligar para celular, por exemplo, a gente trabalha com uma tarifa única, enquanto as outras operadoras têm uma diferenciação entre ligação terminando localmente ou longa distância. E a gente, em comparação com os nossos concorrentes, chega a estar 50% mais barato nas nossas ligações. Por que nós convidamos o diretor da empresa para falar sobre esse assunto? Porque daqui a pouco, esse é o sistema que passará a tomar conta das empresas. Vai baixar o custo, vai aumentar a produtividade. E não só isso, programas sociais do tipo Minha Casa Minha Vida. É perfeito. Se encaixa perfeitamente porque pela praticidade que o produto apresenta, né? Ele simplesmente é um aparelho que tu, ao plugar num computador, ele se auto-instala e passa a poder fazer ligação. É muito prático, é muito amigável, isso tudo em menos de 1 minuto. Então, realmente, aconselho e sugiro que se use, porque um benefício é bastante grande. Para a gente pensar, para a gente avaliar direitinho, né? Porque se nós não estamos felizes com as operadoras do modo que elas estão nos prestando serviços, temos que buscar alternativas. E essa parece ser uma boa ideia. Uma empresa genuinamente gaúcha. A ideia nasceu aqui no Rio Grande do Sul, a partir dessas constatações todas. A tecnologia foi desenvolvida aqui, né, por pessoas, por gaúchos também. A gente tem, acredito eu, 3 grandes centros de tecnologia no Brasil, que é Recife, Campinas e Porto Alegre, né? Então, a gente tem mão de obra aqui muito qualificada e acho que, como gaúcho, sentir a necessidade de poder também estar contribuindo de alguma forma com o Estado aqui. Acho que é bacana a gente ter uma tecnologia tão avançada como essa partindo daqui, né? E pode através desse sistema se criar as cidades interativas, as cidades digitais que nós tanto aguardamos, né? Sim, na verdade ele complementa, ele entra como um serviço complementar, onde o cliente que estiver participando dessas cidades vai poder simplesmente plugar o seu Plig e passar a utilizar baseado na rede dessas regiões. Quer dizer, ele não captura o sinal, ele tem que plugar. Ele, na verdade, ele se abastece da internet de um computador. Então, o computador faz esse processo da internet e disponibiliza para o equipamento, né? Hoje, como é que o cliente, como é que o usuário pode falar de graça com telefonia? Na verdade, existe um custo, sempre que esse cliente, ao consumir minutos, ele vai estar gerando um custo para as operadoras e as operadoras fazem uma estratégia de precificação baseado num consumo estimado por usuário, né? Quer dizer, não tem milagre, né? Não tem milagre. O custo existe porque existe um negócio dentro de telefonia que são as taxas, as tarifas para terminação, que quando nenhuma operadora tem cobertura em 100% do território nacional e elas têm que terminar uma ligação, por exemplo, uma ligação que parte de uma Oi, vai terminar na Embratel, existe uma taxa de interconexão que é paga, então sempre existe custo. A questão é de como a estratégia que cada operadora usa para disponibilizar aquele serviço para o seu usuário, né? E esse sistema sobre o qual o senhor está falando, ele tem a mesma tributação que os demais? Exato, a mesma tributação, a gente paga a tributação de telecomunicações. Quer dizer, a gente começa pagando um custo exagerado ali, né? Exato. Que podia baratear ainda mais, né? Muito mais, muito mais. Esse é um ponto que
existe um esforço muito grande da internet brasileira de conseguir baratear esse custo, né? Porque existe uma carga tributária enorme, né? O sinal é bom ou depende da internet? O sinal, como eu estava comentando antes, a tecnologia levou quase 3 anos para desenvolver só a tecnologia, né? De novo, e tudo sendo feito aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, né? Ele depende da internet do usuário, mas como eu falei, é de uma internet de baixíssima velocidade e funciona inclusive no 3G. Então daqui a pouco, se o usuário tem um computador e tem as canetinhas pendrive, aquelas de modem 3G de uma determinada operadora, pode funcionar a partir daquilo normalmente. E a internet é boa o suficiente para o sistema operar direito? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, com tranquilidade, eu posso dizer que dentro dos sistemas de telefonia via internet, a gente tem a melhor configuração hoje no Brasil, com que faz com que a gente tenha, não exista praticamente ruído, que eram situações que aconteciam anteriormente, ou picoteamento de chamada, essas situações de baixa qualidade. Existiam a gente acaba... e existem ainda na telefonia que nós temos, né? Pois é, na telefonia normal, mas tinha também uma situação na telefonia via internet, né? Porque hoje em dia a tendência é essa, é irreversível, a telefonia vai migrar para a internet, né? Enfim, cada vez mais vai estar sendo utilizada dessa forma. E sairão das ruas os cabos? Ou ficarão só os cabos de internet? Existe vamos dizer, um parque instalado que já foi pago e aí hoje em dia se torna barato para as operadoras manter e ainda se continua se trabalhando muito em cima de cabo. Mas existe uma tendência que é tendências inovadoras aí de utilização da internet. Né? Muito bem. Quantos usuários do Plig já temos aqui no estado? Hoje 10 mil. 10 mil no Brasil. Né? Quer dizer, no Brasil? No Brasil. Hoje o Rio Grande do Sul é o nosso terceiro estado. Na ordem seria São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Né, mas com uma atuação muito forte e vem crescendo mês a mês. Aí. E entram na vaga deixada pelas operadoras, né? Ou onde elas não estão, ou onde elas estão, e ainda no interior, muitas vezes essas grandes operadoras têm um custo muito alto de telefonia, né, e a gente acaba sendo extremamente competitivo. Então, é isso, onde elas não estão presentes, ou onde o serviço é muito caro, ou de baixa qualidade. Transmissões duradouras, transmissões... Vamos dizer, a gente, todos sabem que, por exemplo, as emissoras de rádio usam telefone para as grandes coberturas, são linhas telefônicas, né? Digamos, a 2 horas de telefonia via esse sistema, funciona bem? Tranquilo. Não cai o sinal? Não cai, não tem, como antes tu estava citando também, das operadoras, muitas vezes, que acaba... que caia o contato, a ligação que está sendo feita. Nessa situação a gente tem uma qualidade muito grande. Né? A gente está, enfim, nosso índice de aceitação do produto está muito grande, né? E a gente consegue ver isso nas primeiras rodadas que a gente já está tendo das renovações do serviço, que está altíssimo os índices de renovação. Né? Então, mas nós não vimos nenhuma campanha publicitária, nada ainda. Na verdade, ano passado ele serviu como um pré-lançamento para o serviço. Né? Então, onde a gente estava, na verdade, a gente criou uma solução inteira do zero, onde existe um produto, existe um serviço, né, que foi construído do zero, como a gente estava comentando, e serviu como se fosse um pré-lançamento de fato. Esse ano agora que a gente está levando o produto para o mercado, enfim, e vamos começar a fazer barulho aí. Daqui para frente. E entra, né, começa a competir com essas demais operadoras? Sim, é uma alternativa. Na verdade, é uma alternativa para o cliente poder falar ilimitado, de uma forma muito econômica e com a possibilidade da mobilidade ainda. Pois é, e no descrédito das operadoras, daqui a pouco não se vai dizer, mas é mais uma igual às outras? Por isso que a gente vem com essa proposta de ser uma solução mais transparente, né, onde a gente consiga, o cliente hoje conosco, ele tem acesso a 100% das informações de utilização dele no nosso site online, né, então não tem mais aquela situação que eu acho que muito do descrédito, parte é por causa da baixa qualidade do serviço, mas parte é por causa das cobranças indevidas, né, que acabavam incorrendo isso e geram uma má expectativa e uma opinião degradada aí dessas empresas, e a gente vem com uma solução diferente, onde tudo é pré-pago, o cliente não tem surpresa e, na verdade, por ser pré-pago, ele consome depois, ele pode, se não tiver interesse, abrir mão daquele serviço. Aí não tem pós-pago? Não, hoje conosco não tem pós-pago. Quer dizer, na verdade é o crédito, né? É o crédito que ele comprou, ele já sabe todas as tarifas que vão ser compradas, isso está super transparente no nosso site, nas nossas campanhas de comunicação aí, e por incrível que pareça, a gente praticamente não tem reclamação alguma em relação a esse tipo de situação.
com 10 mil usuários já. É interessante. Bom, se nós temos sinal de internet em algum ponto da floresta amazônica, a pergunta que fica é, onde é que nós não temos sinal de internet? É verdade. Se estima que hoje no Brasil se tenha mais de 10 mil provedores ao todo em funcionamento, né, de internet que fornecem acesso à internet no Brasil. A gente está falando em um mercado que talvez passe 10 milhões de usuários já que compram só a internet desses provedores de internet. Então, a cobertura é muito grande. Na verdade, hoje o que a gente está tendo é uma cobertura que a cada dia aumenta e... Quando os senhores veem um usuário de celular na rua digitando, que é a coisa mais frequente hoje, né? O que pensam? Daí está um futuro usuário, esse é um futuro consumidor, não? A gente tem, na verdade, uma solução que está saindo do forno agora, que vai ser um serviço que nós vamos estar estendendo aos usuários atuais do Plig na versão atual, que é o Plig funcionando via o aplicativo na internet. Tanto em base iOS, que são, enfim, os dispositivos da Apple, como também do Android, né, que vai estar podendo utilizar como se fosse o telefone, o serviço que ele já tem contratado para o Plig na versão atual no seu celular. Então vai poder passar a fazer e receber ligação também via o celular. Isso é um desenvolvimento que está em fase terminal já e que vamos estar lançando em seguida. Eu ainda fiquei um pouco na dúvida, o Plig substitui o celular? Não. O Plig é para uma utilização residencial e uma utilização para pequena empresa. Empresarial, né? Pequena empresa. Pequena então, empresa, não? Lojas, restaurantes, bares, qualquer tipo de prestador de serviço, consultórios, escritório de advocacia, de contabilidade, publicidade, arquitetura. É a solução mais econômica. O nosso concorrente direto, ele cobra o dobro do nosso valor. Né? Mais que o dobro, inclusive. Então, acaba sendo a solução mais econômica e o usuário pode, nesse sentido, a pessoa que tem um home office, por exemplo, né, trabalha em casa ou tem uma loja ou é um médico, ele pode ainda ter uma linha fixa única, na verdade. Vai poder utilizar o Plig durante o dia no seu escritório, no consultório e quando vai à noite para casa, na sua casa também. Né? Muito bem. Paulo Logman Saraiva, diretor de negócios da Plig. A razão da Plig é? Soma Investimentos. Soma Investimentos, sim. Nada a ver com o Plig. Plig é o nome... Não, na verdade, Soma Investimentos é uma ideia que eu sempre acreditei muito nessa questão de desenvolvimento de tecnologia e a gente criou uma empresa com o intuito de poder não só ter um produto, como é o Plig hoje, mas e sim ter vários investimentos que a gente possa estar, à medida que as coisas vão dando certo, investindo em outras áreas da tecnologia e a empresa que investiu para criar o Plig. Né? Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo à TV Assembleia. Muito obrigado, amigo telespectador. Estamos concluindo assim o Assembleia Entrevista aqui no seu canal Legislativo. Até breve.